Jin-woo acordando ao receber uma ligação de sua irmã, Dina, perguntando se ele ainda lembra que a reunião de pais e mestres é hoje e que já são 2 horas. Jin-woo se veste rapidamente e chega à escola dela, todo charmoso. Enquanto eles caminham pelo corredor da escola, ele continua chamando a atenção das garotas, que ficam cochichando entre si. Na reunião de pais e mestres, a professora descreve Dina como uma aluna exemplar e um modelo a ser seguido. Ela aconselha Jin-woo a não pressionar demais a Dina. A professora pede um favor para Jin-woo. Mais tarde, Jin-woo visita Han-soi. Ela fica surpresa a vê-lo. Jin-woo revela que é irmão da Dina. Ela percebe que a professora deve tê-lo mandado para convencê-la a desistir de ser caçadora. Ela recusa e pede para ele não dar lição de moral. Ele diz que não está ali para convencê-la a desistir, só pede para ela segui-lo. Em outro lugar, Hwang Dong-soo, o ex-caçador coreano que agora faz parte da guilda Scavengers, chega à Coreia. Ele é recebido pelo chefe do time de vigilância da Associação dos Caçadores, Woo Jin-chul. Ele pergunta ao herói de classe S quanto tempo pretende ficar por aqui. Dong-soo garante que não é para se preocupar, pois ele vai embora em breve. Woo Jin-chul fica cético, observando que Dong-soo voltou justamente ao país que traiu só para vingar o irmão. Dong-soo dá um sorriso de canto e diz que a equipe de vigilância deveria fechar os olhos para o que quer que aconteça, já que não vão conseguir pará-lo mesmo. Enquanto isso, em uma reunião, o mestre da guilda Choi informa o presidente da Associação dos Caçadores sobre a situação, explicando que monstros têm tentado atravessar o mar da ilha de Jeju para chegar ao continente, mas não conseguem se manter no ar e acabam caindo na água. Choi alerta que, se nada for feito, essas criaturas podem um dia conseguir atravessar. O presidente promete a ele que fará o que for preciso para evitar isso. A cena então corta para Jin-woo se encontrando com An Sang-min. Song fica surpreso com a ligação inesperada e comenta como é raro ver Jin-woo. Jin-woo trouxe Han Song-yi com ele para mostrar a ela o que realmente significa ser um caçador. Ele então aponta para um portal próximo, explicando que é um portal de nível C que apareceu recentemente. O líder da equipe de ataque é um caçador de rank A impaciente, Kim Chu. A equipe é composta por um caçador de rank A, 5 de rank B, 2 caçadores de rank C e, por fim, 2 caçadores de rank E, sendo Jin-woo e Song-yi. Quando eles atravessam o portal, Jin-woo sente que algo está errado. De repente, o portal de nível C se transformou em um portal vermelho. Agora, eles não têm para onde voltar. Jin-woo explica para a garota que um portal vermelho leva você para uma masmorra completamente isolada do lado de fora, e que não é possível sair até que o chefe da masmorra seja derrotado. Enquanto ele está falando, de repente um membro da equipe é atingido por uma flecha e morto. Jin-woo rapidamente pega a segunda flecha que estava mirando na garota. Eles foram atacados por elfos do gelo. Jin-woo observa que os elfos foram atrás dos membros mais fracos primeiro, o que teria incluído ele mesmo se isso tivesse acontecido 2 meses atrás. Os elfos do gelo fazem uma ameaça e recuam. O caçador de nível A então faz um anúncio dizendo que todos devem obedecer a cada uma de suas ordens. Ele afirma que não consegue gerenciar o grupo inteiro, então propõe dividir em 2 equipes para aumentar as chances de sobrevivência. Ele se recusa a levar os membros mais fracos com ele, e explica que a presença deles só iria atrasar a equipe. Ele explica que derrotar o chefe ou esperar por uma quebra de masmorra pode levar meses, então ele não quer ter que cuidar de peso morto. Uma caçadora de nível B decide ficar com o time do Jin-woo. Ela sussurra para Jin-woo que acha que o movimento que ele mostrou antes não era de um caçador de nível E, e acredita que ele é de nível A ou até mais alto. Kim Chu declara que vai pegar a estrada principal, presumindo que é o melhor caminho. No caminho, eles percebem marcas de garras e, de repente, 3 ursos de gelo aparecem. O caçador de nível A rapidamente derrota um dos ursos. Enquanto isso, no time do Jin-woo, a caçadora de nível B percebe as marcas de garras e diz que eles deveriam recuar. Mas Jin-woo diz que ursos de gelo são mais fáceis de lidar do que inimigos inteligentes como os elfos. Jin-woo então tira alguns casacos do seu inventário e entrega para todo mundo. Todos ficam surpresos. Jin-woo diz para Song-yi não se preocupar, pois ele vai garantir a segurança deles. Ele pede para que ninguém lhe pergunte nada ou peça nada. Um urso de gelo então aparece para tratá-los. Enquanto isso, do lado de fora, o mestre da guilda Tigre Branco, Baek Yun-ho, conclui que o portão é uma má notícia e duvida que alguém além de caçadores de alto nível conseguiria sobreviver ali. Ele deposita suas esperanças no caçador de rank A. Sun informa a ele sobre outra pessoa que acompanhou a equipe de ataque, Jin-woo. Baek Yun-ho pergunta qual é o rank B. Sun diz que ele ainda é rank E, mas suspeita que Jin-woo possa ter despertado novamente. Então, Dong-soo chega junto com Woo Jin-chao. Baek Yun-ho pergunta o que ele está fazendo ali na jurisdição deles. Dong-soo pergunta, por que um caçador de rank E, inútil e sem afiliação está no seu portão? Ele diz que veio até aqui por causa do Jin-woo, e fica descontente ao saber que Jin-woo está preso no portão e provavelmente vai morrer.
Jin-Chu comenta que Jin-Woo é sortudo, já que Dong-Su não pode fazer nada daqui. Lá dentro, Jin-Woo destruiu completamente o urso de gelo. Os três membros estão fazendo uma refeição aconchegante, enquanto Jin-Woo está lá fora destruindo os ursos de gelo. Jin-Woo convoca seu exército de sombras para lutar contra os ursos de gelo e testá-los. Jin-Woo fica impressionado com seus soldados e magos, embora perceba que eles consomem bastante de sua mana. De repente, o líder dos ursos de gelo aparece e, com um único ataque devastador, elimina o exército de sombras, drenando uma quantidade significativa da mana de Jin-Woo. Ygritte então avança confiante e consegue derrubar o urso facilmente, decapitando-o. Jin-Woo fica impressionado com a demonstração de poder de Ygritte e comenta que teria sido morto na batalha anterior se Ygritte tivesse usado sua espada. Jin-Woo pensa que ainda pode ser mais fraco que Ygritte e o elogia. Enquanto isso, o grupo de Kim-Chu está sendo dizimado pelos Elfos do Gelo, deixando o caçador de rank A sozinho e tentando entender o que acabou de acontecer. Ele percebe que não tem chance de vencer, então decide fugir. Depois de derrotar completamente os ursos de gelo, Jin-Woo usa seus novos poderes de necromante e, com um simples comando, transforma os ursos em seu exército de sombras. Já se passaram 3 horas do mundo exterior, o que significa que mais ou menos 3 dias se passaram dentro do portão. Dong-Su diz que Jin-Woo provavelmente está morto e que isso foi uma perda de tempo, mas ele para e pergunta por que um caçador realmente sem afiliação como Jin-Woo está no portão deles. Sang explica que ele é apenas um conhecido, isso deixa Dong-Su ainda mais furioso. Os dois caçadores de rank S liberam parte de seus poderes, espalhando ondas de terror para quem está por perto. A tensão aumenta e os dois caçadores entram em confronto. No caminho de volta, Kim-Chu fica apavorado ao ver ursos de gelo mortos. Ele não consegue acreditar que os caçadores de rank E conseguiram derrotar os ursos. Do lado de fora do portão, Dong-Su fica impressionado com o Jin-Chu, que conseguiu parar os punhos dos dois caçadores de rank S. Mas Jin-Chu afirma que está agradecido por eles terem se contido no último momento. Ele garante a Dong-Su que Jin-Woo foi reavaliado há 2 meses e que ele é de fato um caçador de rank E e que seu irmão morreu em batalha contra uma fera mágica. Dong-Su debocha e diz que isso é notícia falsa e que o verdadeiro culpado é o filhinho da Eugene Construction. O Jin-Chu então pergunta por que ele está atrás de Jin-Woo e ele responde: é só uma desculpa para matar o cara. Dong-Su então recebe uma mensagem e sai do local. Sang acredita que ninguém entende os poderes do Jin-Woo como ele e está confiante de que Jin-Woo vai voltar vivo. Lá dentro, Kim-Chu está irritado, porque os membros mais fracos estão rindo e comendo juntos, enquanto o time dele foi dizimado. Ele acha que os membros fracos esconderam todo o equipamento, e que esse é o motivo pelo qual o time dele foi destruído. Ele exige uma confissão e começa a contar até 3, quando Jin-Woo aparece e o joga longe. Jin-Woo diz: não coloque a culpa da morte dos seus companheiros em nós. Ele acusa Kim de trazer ainda mais problemas para o grupo, e chama a atenção dos Eidai presentes, dizendo que a aura deles é forte demais para passar despercebida, e ordena que parem de se esconder. Os terríveis elfos de gelo se revelam, incluindo o chefe deles. Jin-Woo está conversando com o chefe enquanto a sua equipe fica surpresa com a facilidade com que ele fala a língua da criatura. O monstro elfo de gelo também percebe isso. O chefe diz que um de seus capangas o informou que há um humano forte entre eles e que quer lutar com Jin-Woo. Mas antes que ele termine de falar, Jin-Woo decapita o capanga no instante. O chefe fica impressionado e Jin-Woo entra em confronto com ele. O chefe pergunta por que ele está fingindo ser humano. Jin-Woo não entende a pergunta. O chefe explica que as feras mágicas ouvem uma voz em suas cabeças mandando matar humanos, mas não ouvem nada quando se trata de Jin-Woo. Jin-Woo se pergunta se isso é por causa do System. O chefe elfo do gelo exige que não haja necessidade de lutar e simplesmente que entreguem os humanos atrás dele, e eles libertarão Jin-Woo. Jin-Woo pergunta: o que são eles e por que caçam humanos? Mas quando o chefe está prestes a responder, ocorre uma falha técnica, e ele repete o que disse antes, como se tivesse preso em um loop. Jin-Woo recusa a oferta. O chefe pergunta se ele tem certeza disso, já que o número de elfos de gelo é definitivamente maior. Jin-Woo então invoca um grande exército das sombras, incluindo os novos ursos polares. A batalha começa com perdas de ambos os lados. 3 elfos de gelo tentam atacar a equipe de Jin-Woo, mas Jin-Woo se livra deles de uma maneira incrível. Jin-Woo observa que suas invocações consomem muita mana dele, já que continuam se regenerando. Ele também acredita que o chefe é mais forte do que ele e acaba sendo atacado. Ele acha que precisa de um soldado mais forte para vencer. O chefe revela que seu nome é Barca e pergunta o nome de Jin-Woo. Seus guerreiros avançam um contra o outro com ferocidade e Barca imediatamente demonstra sua superioridade. No entanto, ele fica surpreso quando Jin-Woo teleporta sua lâmina para outra mão, no meio do ataque. A luta continua, com golpes quase acertando dos dois lados, mas Jin-Woo acaba sendo pressionado para trás. Barca demonstra satisfação com o desafio
dizendo que não se divertia tanto em uma luta há anos. Jin-woo, sorrindo de volta, libera um meteoro gigantesco que cai sobre Barca, pegando-o de surpresa. Entretanto, Kim recupera a consciência. Furioso, ele amaldiçoa Jin-woo novamente e começa a correr em direção a Jin-woo para atacá-lo. Ao mesmo tempo, Barca também está correndo, atacando-o. Jin-woo cria uma cortina de fumaça e tira proveito da situação, pois havia previsto tudo. Ele mata Kim-shu e o transforma em soldado. A sombra recém-erguida empurra Barca para trás. Jin-woo chama Li-Fa. O ferro é movido pela raiva. Barca e ferro então trocam alguns golpes. A garota de rank E se pergunta se todas as lutas de caçadores são assim, e o de rank B responde que, se fossem, ela nem seria caçadora. Barca não fica satisfeito e exige que Jin-woo e Igris lutem com ele também. A batalha então se transforma em um 3 contra 1. Jin-woo consegue pegar Barca de surpresa e perfurá-lo, mas Barca conseguiu evitar um golpe fatal. Barca percebe que a maioria dos seus elfos foi derrotada e investe contra Jin-woo. Jin-woo arremessa sua faca e a controla no ar, pegando Barca de surpresa novamente ao invocar o ferro. Enquanto segura a Barca, os piromantes também atacam Barca, criando uma grande explosão. Barca fica furioso com tudo isso e diz que vai massacrá-los todos, apenas para descobrir que Jin-woo estava escondendo sua presença e o perfura novamente com seu fac. Mas Barca se recusa a cair. No final, o ferro esmaga a Barca com sua enorme arma, finalmente acabando com ele. Ferro continua atacando um Barca derrotado, e Jin-woo diz para ele se comportar. Jin-woo retorna para sua equipe e todos ficam aliviados quando o portal se abre novamente. Mas Jin-woo planeja ressuscitar Barca como seu soldado antes de ir embora. Os de fora acreditam que já se passou uma semana dentro do portão. Eles ficam surpresos ao ver o portão voltando ao normal e pessoas saindo dele. Beck acha que quem conseguiu salvá-los, mas fica surpreso ao ver que apenas os membros de baixo escalão sobreviveram. O portão se fecha e Beck pergunta sobre o caçador Kim, mas os sobreviventes ficam em silêncio. Jin-woo começa a sair do local quando Beck o impede, mas Jin-woo diz que está cansado e o ignora. Beck segura Jin-woo pelo ombro novamente e exige respostas. Jin-woo diz que ele está sendo ingrato, mesmo tendo salvado o caçador de rank B, quem é Jin-woo e por que ele é tão antipático. A garota responde. O humor dele ficou ruim quando estavam saindo do portão. Beck ordena ao gerente Sang que traga Jin-woo para a guilda deles, custe o que custar. Jin-woo deixa a amiga de sua irmã em casa e ela agradece a ele. Acontece que Jin-woo estava de mau humor porque não conseguiu extrair Barca como uma sombra. Ele fica descontente com o esforço que teve e a recompensa que recebeu por isso. No dia seguinte, Euinho chega à casa de Jin-woo. Jin-woo diz que eles precisam pegar outro membro no caminho. Eles buscam a garota de rank E, Han Song-yi. Inhyun fica surpreso com a proximidade dos dois e com a naturalidade com que Song-yi chama Jin-woo apenas pelo nome. Ele acha que eles estão namorando. Ele pergunta a Jin-woo se ele percebe que a garota é menor de idade, e Jin-woo responde, por que isso imposta? Euinho fica surpreso com essa resposta.